Com satisfação e muita alegria no coração, é meu desejo saudar a amada igreja na manhã deste dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Reunimos aqui neste dia para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e estudarmos e aprendermos um pouco mais a respeito do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua benignidade, graça e paz. Vou saudar aqui nossa irmã Tânia, representando os irmãos e as irmãs que não pude saudá-los pessoalmente. Nós estamos num assunto que causa reflexões de inúmeras espécies, em muitos sentidos e níveis. Alguns comentadores, analistas sobre o assunto, que tem a ver aqui com o divórcio, onde Jesus vai discutir com alguns fariseus a respeito do divórcio, ela tem inúmeras interpretações e que, dado então individualmente por vários estudiosos e por diferentes ramos das igrejas cristãs. Então, tem comentadores, né, que evitam até fazer comentários sobre esse assunto, para fazer uma exegese, uma análise eclesiástica ou não a respeito do assunto. Muitos evitam, são muito rápidos as suas análises, porque para não aumentar as confusões exegéticas do assunto. Nós não vamos exceder para fazermos um escrutínio sobre esse assunto. Mas devemos entender bem que processo é esse, o que é que está se passando. Então, no capítulo 19, nós lemos até o versículo de número 9. Alguém para ler do 1 ao 4, faz favor. Mateus 19, 1 a 4. Uma pessoa para ler. Nós vamos fazer então hoje a leitura dos versos. Mateus 19, 1 a 4. Correto? Pode ler o 5, porque aí já dá o desfecho das palavras de Jesus. Que diz: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É uma pergunta, e os dois não serão uma só carne? Então, o que está acontecendo? Primeiro que eles tentaram a Jesus. A pergunta deles, ela tem um sentido. Eles querem pegar Jesus. Se ele é extremista e rigoroso por um lado, ou se ele é frouxo por outro lado, a respeito dessas demandas. Eles sabem qual é o costume. Eles sabem muito bem como é isso desde o tempo de Moisés. E quando Jesus dá essa resposta, ele fala, olha, não está escrito que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou? E que o homem então vai pegar a sua mulher, vai se unir a ela, vai sair da casa dos pais. Isso pode ser fisicamente, mas pode não ser. Às vezes está na mesma região, no mesmo quintal ou até no mesmo prédio. Mas o casal agora tem a sua individualidade. Eles não estão mais ligados ao pai e mãe. Nem ela ao pai e à mãe dela, nem ele ao pai e mãe dele. Então é uma vida agora distinta ali. Formou-se uma nova família. Pode estar no mesmo prédio, na mesma casa, no mesmo quintal, no mesmo lote. Ou separar fisicamente mesmo e mudar para um outro lugar. Independente disso, ele toma a sua mulher. E agora os dois não são mais dois, mas uma só carne. Então, ele vai se unir e serão uma só carne agora? Não é isso que aconteceu? Então, pode ler para nós o 6, Chicão, faz favor. E aí o que é que Jesus fala no 6 também, complementando isso aí? Então, Deus uniu o quê? O matrimônio. O matrimônio entre o sexo oposto, homens e mulheres. Diferente disso, é uma união humana. Que os homens convencionaram, não que Deus estabeleceu.
E ele tem um propósito divino nisso aí, que permaneçam juntos, porque agora são uma só carne. E o casamento vai servir de linguagem em muitos momentos da pregação de Jesus e de Paulo, porque, principalmente de Paulo, por quê? Porque ele vai trazer a linguagem do casamento para dizer a unidade do homem com Deus, da pessoa com Deus. O homem aí é a humanidade, viu, gente? Não é só o macho, é o homem e a mulher. O ser humano com Deus é como um casamento, um só espírito. Assim como um homem se ajunta à sua mulher e forma uma unidade, uma só carne, entendeu? A pessoa humana com Deus, espiritualmente, é um só espírito. Por isso que 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se ajunta ao Senhor é um mesmo espírito com ele. E então, quando ele relembra, faz com que esses fariseus que queriam lá, uma pergunta ali capciosa, para ver se pega Jesus em alguma coisa, então, quando eles ouvem essa resposta de Jesus, olha o que eles vão fazer. Versículo 7... Alguém para ler? Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Então o que eles estão querendo dizer com isso? Ah, se é assim, igual você falou agora para nós, né? Moisés então tem culpa de infringir, de ir contra o propósito de Deus que você está falando aí, por ordenar o marido dar carta de divórcio para sua esposa? Está entendendo? Por que Moisés mandou? Então, peraí, então Moisés é culpado de estar infringindo algo contra um propósito de Deus. Estão vendo que nível que chegou a conversa ali? Como é que eles queriam apertar Jesus? Então, no verso seguinte, irmã Tânia, faz favor, lê para nós aí, o 8 e o 9. Amém. Então, o que nós vimos semana passada é que esse verso não tem no originais, nos melhores manuscritos, nem nos códigos sináicos, nem nada, dizendo que quem casar com a repudiada comete também adultério. Aí em Mateus. Não tem. Aí em Mateus. Mas em outra passagem, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então veja bem, eles apertaram Jesus, então Moisés é culpado de dar a carta de divórcio? Jesus fala, não, pelo contrário. Moisés queria trazer aos corações daquelas pessoas, por causa da dureza dos seus corações, queria trazer a eles o ideal divino, o inicial. Por isso é que deu essa lei. Essa lei não foi para facilitar o divórcio. Essa lei, ela foi dada para que o homem que quisesse dar um libelo de divórcio para sua companheira, para sua esposa, tinha que pensar muito bem em tomar a decisão dele. Porque, veja bem, existem duas situações onde o divórcio é impossível. Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Pastor, isso aí tem alguma coisa a ver daquele que se o teu braço te atrapalha, arranca pelas seus olhos, tem alguma coisa a ver com a coisa que um ou outro está atrapalhando definitivamente o caminho de um. O outro está atrapalhando o caminho de um, vamos supor. Estou entendendo. Entendeu? Por quê? Um quer se entregar a Jesus Cristo, aceita e quer seguir aquele caminho. Mas o outro está impedido mesmo. Você vê que não é questão de impedir, que você possa aconselhar, que você possa ali tentar a reconciliação. Uma decisão já assim, não, o senhor escolhe, ou você, ou eu, o seu Deus, ou eu, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver desse? Essa definição do Moisés, não. O que eles estão tratando agora, nesse momento, não. Mas Paulo, em 1 Coríntios, vai tratar do assunto. E nós vamos dar uma passada nisso aí depois. Não agora. Tá certo? O Moisés, ele está tratando o sujeito que quer dar uma carta de divórcio para sua esposa, porque ele entendeu que deve casar com outra. Entendeu?
E a lei inicial, que é o Deuteronômio 24, não vão abrir agora, diz assim, se ele encontrar algo indecente, essa palavra por indecente, ela fica vaga, mas geralmente tem alguma coisa a ver com a sexualidade, alguma coisa assim nesse sentido. A maioria, os rabinos, os estudiosos, mas ninguém pode afirmar atestar, se não é isso, é exatamente só isso que quer dizer. Inclusive, não é nem adultério, porque um casal em adultério, os adultos pegos no flagrante são apedrejados e mortos os dois. Então ele não vai dar uma carta de divórcio porque adulterou. Se a mulher adulterou contra ele, ela vai ser apedrejada até a morte. Estou considerando Deuteronômio. Está entendendo? Então ele não vai dar, vou dar carta de divórcio porque ela adulterou contra mim. Não, se adulterou, ela e o adúltero vão ter que lidar diante da lei que era cobrada ali agora o apedrejamento, até a morte. Então é alguma coisa que ele entendeu. O Shammai, a escola de Shammai, que é um pouco antes de Jesus, e o Hillel também. Hillel era a escola do apóstolo Paulo. Ele se assentava aos pés de Gamaliel, que diz ser neto ou filho do próprio Hillel. O Gamaliel aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Está entendendo? Eles não, eles deixavam mesmo, não, você pode separar por qualquer motivo. Você não gostou, dá a carta de divórcio, ela que vai viver com outro, e você com outro está acabado. Não tem essa condição que é citada aqui, se casar de novo está pecando. Não existe. Para Deuteronômio e para a lei de Moisés. Separou, está os dois livres para casar de novo. Ponto final. E ponto final, e acabou. Entendeu? Não tem esse... Agora, quando a pergunta é feita para Jesus, o pecado de adultério para a lei mosaica é mesmo só se tivesse acontecido o fato, a cópula do casal, o homem e a mulher na cama, os dois copulando. Jesus fala, passou uma mulher bonitona na rua, você olhou para ela, desejou no teu coração, você já adulterou com ela. Então agora Jesus está trazendo um outro nível de entendimento da coisa, para a gente tentar compreender da melhor maneira possível. O adultério que Deus está falando aí não é um motivo para separação. Qual adultério você está falando? Esse tipo que você olhou, você já Não, adulterou. eu estou falando o que Jesus está falando só. Só estou chamando... Você já pecou, vamos supor. Exato, eu estou chamando a atenção o nível que agora Jesus vai fazer a coisa. Por isso que ele vai apertar do jeito que aperta aqui com os fariseus. Mas vamos para Deuteronômio 22, aonde nós vamos ver aqui um assunto interessante. Alguém para ler para nós? Do 13 ao 19, faz favor. 22, Deuteronômio, 13 a 19. Pode acontecer que um homem case, e depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais viver dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casada. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e no lugar do julgamento na praça pública, mostrarão um lençol com as mostras de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. Coisa séria, né, velho? E o pai dirá aos líderes, dei minha filha em casamento a este homem. Mas ele não quis saber mais dela. E começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casada. Pois vejam aqui que a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderam o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas. O farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo uma mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Viu? Então, por isso que o lençol da noite de núpcias era branco e o casal tinha sua relação, e aí a família guardava, a família da moça guardava o lençol. Exato. Então, quando for apresenta o lençol. Está aqui, ó, minha filha era moça e você está com essa história aí, que conversa é essa? Ele está proibido de separar dela. Essa aí ele não pode dar carta de divórcio nunca. Como eles praticavam poligamia, ele podia até ter outras esposas e concubinas. Podia dar carta de divórcio para qualquer uma delas. Mas para essa aí, que aconteceu isso aí, não. Para esse motivo aí, nessa condição que está aí. Exatamente. Então vamos lá. Sim? É um pouco até complicado pensar dessa maneira, porque, por exemplo, tem mulher
mulher que tem ímã complacente. Ah, mas isso é outra conversa, outra coisa, né? Lidar com isso. Aí eles têm gente que vai, mulheres que vão fazer o teste e tudo. Para você ter ideia, até agora, século XIV, XV, XVI, na Inglaterra, em outros lugares, essas princesas, quando ia casar, passavam por um escrutínio. Ia lá padre, ginecologista, para olhar se estava tudo certinho, para o outro rei ou príncipe da outra nação não ser prejudicado disso aí. Entendeu? Então, isso aí já é uma outra situação. Ela é 1 em 1 milhão em milhares, né? Não vou dizer milhão, mas em milhares. Então, isso aí é uma outra condição. Mas, por regra geral, por via de regra, é essa aqui a condição. Alguém falou? É porque o Jesus falou um negócio ali que não podia nunca dar caça para ela por causa desse problema todinho. Se ela traísse, ele podia mandar ela Não, embora. se ela traísse, ela ia ser apedrejada. Não, nunca poderá, entendeu? Nunca poderá. Por causa desse motivo aí, não. Ele não vai dar carta de divórcio, não. O divórcio ele estava legalizado por Roma? Não, esse aqui é Deuteronômio. Lá em Mateus. Mateus aí já é outra conversa já. Nós vamos chegar lá. O divórcio feminino era liberado por Roma. Só vou abrir um parênteses aqui, rapidinho. Para Herodias e para Herodes, eles não estavam adulterando, porque ela já tinha pedido divórcio do Filipe e acabou, ela não era mais mulher do camarada. Porque na lei romana, a mulher podia pedir carta de divórcio. Pediu para o outro, não, para o outro Herodes Filipe. E casou, então, com Herodes ali, da região de Jesus, entendeu? Com o irmão dele. Vocês estão entendendo? Então, para eles, para o Herodes e para ela, não tinha problema nenhum. Mas para João tinha. Moralmente, vocês estão errados. Eticamente, vocês estão errados. Pela nossa religião, pela nossa lei, nossos costumes. Se vocês dizem que você quer ir do meu e quer ser judeu circuncidado, e como é que agora você vai fazer uso da lei romana? Tem que fazer lei, da nossa tradição. Fechou o parênteses nesse assunto aí. Porque senão a gente vai para outro assunto. Lembrando que isso tudo aí está ligado com o que Jesus falou. Isso tudo vem acontecendo, mas antes não era assim. Lá no Gênesis. Lá no Gênesis, exato. A costela do homem formou a mulher, e formou os dois na sua carne. Então, desde aí já estava quebrando aquilo. Já, exato. É necessário ter esse movimento. Essa regra de... Agora vai regularizar lá na frente, que o pastor falou que vai chegar lá em Coríntios. Essa lei do Moisés é para reduzir os danos e os problemas. O Moisés não fez uma lei para facilitar para o homem. Ao contrário, a lei do Moisés era para apertar o homem para desistir de querer despedir sua esposa à toa, por qualquer motivo. Agora o versículo... Quer ver? Assim, só para confirmar quem está falando. Verso 22, depois 28 e 29. Outra pessoa para ler. Quem vai ler? Verso 22 primeiro, para ficar claro o que a gente já falou. Deuteronômio mesmo, é isso aí mesmo. Pode. Quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Aí. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás do mal de Israel. Isso é só para a gente entender como é que era o processo no adultério. 28. E aí não isenta também o homem. Né? Isso, todos dois. Para trás isentava o homem. Todos dois. Quando houver moça, Não, agora é 28 e 29. 28 e 29. 28, 29. Tá, 22, 28. Isso, 22 e 28. Quando um homem achar uma moça virgem que for desposada, Que não for. pegar nela, Que não for disponível. for desposada e pegar nela, e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, e será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Então, um casal que não teve todos os trâmites da cultura e da legalidade para fazer a coisa como deveria ser, esse homem vai ter que se casar com ela, vai ter que pagar um dote ao pai, e ela não, igual a primeira lá do assunto lá, que ele inventou fofoca dizendo, falou mal da moça, que não teve culpa de nada, aí esse aí agora também não vai poder despedi-la em toda a vida dela. Entendeu? Oi? Mesmo que ele convidasse qualquer outra para ser concubina, qualquer coisa, ou até ela mesma. Ela era virgem, ele deitou com ela, que a gente chama de fornicação isso, né? Deflorou a moça, então agora ele vai ser obrigado a casar com ela e ficar com ela. Quer dizer, havia uma regra muito sincera e séria para o
Exato. Assim, coisa banal. Não. Você dá a entender o seguinte, que o homem pode ter mais de uma mulher, mas sei que a coisa é meio desandada. Uhum. Mas no primeiro casamento, a coisa era muito séria. E para os outros também. Agora, o problema é que eles vão fazendo releituras para o concubinato, e quando os séculos vão se passando, a coisa vira um troço assim. No tempo de Jesus já estava esquisito, e depois dele ficou pior ainda. Tá pior. Eu estou falando do pessoal aqui que gosta de guardar essas leis e esses preceitos. Para você ter ideia, teve época que um rabino viajava de uma cidade para outra, saía daqui lá para São Paulo, ele chegava na sinagoga, chegava assim, não é acusação espúria, não. Isso está nos anais, está nos escritos deles lá. Quem quer ser minha concubina por uma semana? Eles faziam um contrato, fazia tudo bonitinho, acabava a semana, ela ia para lá, ele ia para cá, ela podia casar com qualquer outro, e ele também com qualquer outro. Eles vão fazendo outra releitura, outra leitura, então o negócio vai desandando, vai tomando sentido e rumo que é uma coisa assim esquisita. É esquisito para nós ouvirmos isso, porque a nossa cultura, a nossa ética, a nossa moral é judaico-cristã, mas ela já toda organizada. Não o que vai tomando assim um caminho descabido. Agora nós vamos no capítulo 24 de Deuteronômio, e nós vamos ver, porque eles citaram essa lei de soltar a mulher, de liberar a mulher, mas olha como é que é o assunto. Ó. Agora alguém para ler 24... até o verso 4. 1, 2, 3, 4. Capítulo 24 de Deuteronômio, versos 1, 2, 3, 4. Quem vai ler para nós? Faz favor. Pode ler. Amém, Leninha. Outra pessoa agora. Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Então, que coisa? Não fala. Não fala. Entendeu? É uma coisa indecente. Mas o que? Não fala. E aí, em cima dessa coisa, lá eles vão perguntar por qualquer motivo, por qualquer razão. Continua. Nesse caso, ele deve preparar o documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-lo embora. Por quê? Porque a partir de então ela pode casar com quem ela encontrar que seja companheiro para ela, e ele também com qualquer outra pessoa. 2. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem, e que este também não goste mais dela e se divorcie. Ou então poderá acontecer que ele morra. 4, né? Pode ler. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra, que o Senhor nosso Deus está lhe dando para ser de vocês. Então o que acontece? O sujeito tem a esposa e fala assim, não estou gostando dela não, ela não lava a vasilha direito, ou não toma banho direito, sei lá o que ele acha, o que ele está pensando lá. Aí falei, mas se eu despedir e ela casar com outro, e se eu me arrepender? Se eu me arrepender, eu não posso mais tê-la para mim como esposa. Nem ela sendo divorciada do outro, separada da carta de divórcio, nem se ela ficar viúva. Então isso fazia com que esses homens tivessem que pensar muito bem antes de tomar uma decisão de dar uma carta de divórcio para a mulher. Até mesmo porque nós estamos falando de uma época, de uma situação, de uma condição em que a mulher está sendo transformada posse do homem, é tida como posse. Entendeu? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o carro do teu próximo, o jumento do teu próximo, entendeu? Você não, entendeu? É dele, é posse dele. É minha mulher, minha esposa. Está entendendo? Meu marido também é posse, mas a forma de quem dá a carta de divórcio é o homem, não é iniciativa feminina. Nós estamos falando de uma cultura que a carta de divórcio não é iniciativa feminina, é exclusividade do homem. Então eles vão fazer essa pergunta para Jesus, por qualquer razão, por qualquer coisa. Por isso que eu citei então, semana passada, que Jesus está querendo dizer assim, se quereis dizer que é por um motivo, que aí ele vai tratar qual é o motivo quando ele vai falar do adultério, a minha resposta é sim, pode dar sim carta de divórcio. Por quê? Porque no tempo de Jesus, um homem ofendido por um adultério, ninguém vai mais apedrejar ninguém, porque quem manda lá agora é a regra, é a lei romana. É a legislação romana.
E a pena capital só pode ser inferida pelos romanos. Ah, mas a gente conhece a história de que fulano foi apedrejado, Estevão foi... Ali é uma explosão do assunto que teve. Ali o sumo sacerdote perdeu o cargo, foi expulso do sacerdócio dele, tem um monte de penalidade, várias pessoas foram presas. O apóstolo foi morto, o Tiago Menor, mas várias pessoas foram presas, condenadas, tiveram que pagar fiança, fazer um monte de coisa. Não foi assim, apedrejou e acabou, porque a gente decide apedrejar. Já é outra regra. Quem manda na região são os romanos. E os governantes que estão ali são colocados e estabelecidos pela legislação romana e pelos romanos, pelo rei de Roma. Então a coisa agora é diferente. Por isso que ele vai falar abertamente do adultério. Está entendendo? Da porneia, que é também, que nós vimos semana passada a foto, é adultério, é fornicação, entendeu? É lascívio, um monte de outras coisas. Porque bem-aventurado o leito sem mácula, diz a carta aos Hebreus. A bênção é um leito sem mácula. Então Jesus está... Agora, o que Jesus está fazendo ali, lembrando da criação, lembrando dessas coisas todas, ele está querendo dizer assim, olha, ele não está estabelecendo uma nova regra, ele só está chamando a atenção dos seus ouvintes que estão disputando com ele, querendo pegar ele pelo pé para ver se ele cai ali, numa pegadinha ali, para poder mostrar, olha, a coisa é nesse sentido, é desse jeito. Então, peraí, não é por qualquer motivo, não é só assim. E aí, então, por essa definição de Jesus, ele se aproxima da escola de Shammai, não a de Hilel, onde Paulo estudou e foi criado aos pés de Gamaliel, filho ou neto de Hilel.